A escritura mais usada por todos nós que cremos num profeta. Apocalipse 10, verso 7. Mas nos dias da voz do sétimo anjo, quando tocar a sua trombeta, se cumprirá o segredo de Deus, como anunciou aos profetas, seus servos. Bran, a família natural e seus convertidos. Eu quero falar sobre esta família natural e a família espiritual, que são os convertidos, e sendo uma família espiritual, é conhecido como os Brans. Mas a família natural não é conhecida assim, certo? Mesmo que a voz que disse para o irmão Brana no Rejeitado 153, eu disse, mas havia milhões de pessoas, não há tantos Brans assim. E aquela voz disse, eles não são Brans, eles são seus convertidos. Agora vamos provar pela própria mensagem que o irmão Brana estava dizendo, não há tantos Brans, que era família natural. Por isso ele diz, não há tantos Brans, porque é milhões. E se são milhões, não há tantos Brans na família natural. Mas quando você parte para a família espiritual, aí a coisa muda. Então eu quero ler para vocês a história da minha vida, parágrafo 41. Eu nasci numa pequena cabana nas montanhas, lá em cima nas montanhas de Kentucky. Eles tinham um cômodo no qual morávamos sem tapete no chão, nem sequer madeira no chão. Era apenas chão descoberto. E um toco, parte de cima de um toco cortado com 3 pernas nele. Essa era a nossa mesa. E todos aqueles pequenos Brans se amontoavam aí em volta. E em frente da pequena e velha cabana. E rolavam, parecia onde um bando de gambás tinha estado rolando lá fora na poeira. Você sabe, todos os irmãozinhos. Éramos 9 e uma menininha. E ela ficava em situação difícil entre aquele grupo de meninos. Temos que respeitá-la ainda hoje, das coisas que fazíamos naquele dia. Ela não podia ir conosco a parte alguma. Nós a mandávamos de volta. Ela era uma garota. Assim sendo, ela não podia ir, você sabe. Assim nós tínhamos, e todos, 48, a história da minha vida. Agora, não éramos uma família religiosa. Meu povo é católico. Eu sou irlandês dos 2 lados. Meu pai é estritamente irlandês. Brana. Minha mãe é Harvey. Só que seu pai se casou com uma índia Cherokee. Assim sendo, isso quebrou a pequena linhagem do sangue dos irlandeses. E papai e mamãe não iam à igreja
e eles se casaram fora da igreja. E eles não tinham religião alguma. E lá longe nas montanhas, nem sequer havia uma igreja católica. Assim sendo, eles vieram com os colonizadores no começo, 2 Brãs vieram. E daí procedeu a geração inteira dos Brãs. É a genealogia da família. Então você pode notar, quando o irmão Branham disse, mas há milhões, não há tantos Brãs assim, mesmo que a família dele era grande. Então ele estava falando da família natural. Por isso a voz veio mostrar para ele que não era família natural. 154 do rei rejeitado. E aquela voz disse, eles não são Brãs. O que quer dizer? Eles não são da sua família natural. Eles são seus convertidos. Agora, os convertidos, eles sempre têm uma família. Se nós, o natural, tem uma família, os convertidos de Jesus têm a família cristã. Os convertidos de Branham têm a família Branham. Quem pode negar isto? Isto é bíblico durante todas as eras e com o que o irmão Branham ensinou, que nós fomos chamados cristãos, mas teria que ter um outro nome, uma mudança, quando tudo se fizesse novo. Se o povo da mensagem percebesse que quando foi revelado os selos, diz o profeta, que até a Bíblia se tornou nova, a festa das trombetas 36. Até a Bíblia se tornou nova. Tudo tornou novo quando veio a revelação. Então, para tirar esta opinião das pessoas que acham que não pode ter Brãs hoje, porque a voz disse, eles não são Brãs, não são tantos Brãs assim, porque era milhões, aqui está escrito, eu disse, mas há milhões. Não há tantos Brãs assim. Quem sabe, podia haver quase uma centena de Brãs por ali, em Kentucky. Mas não milhões. Por isso, o irmão Branham diz, não há tantos Brãs assim. Irmão Branham estava tratando da família natural, mas quando a voz veio e mostrou para ele, e diz, aquela voz disse, eles não são Brãs, eles não são natural. Não são da família natural sua. Eles são seus convertidos. Eu quero prosseguir aqui no 4º selo dos anos 94. Irmão Branham diz, como eu sempre tenho dito, tenho eu estado na família Branham há 53 anos e nunca me uni a ela. Eu nasci nela. Vem? O irmão Branham mostrando a família natural dele. Ele nasceu naquela família. Quando fala da família espiritual, você não pode se tornar um Branham. Você tem que nascer na família. E sabe quando se nasce na família? No tempo da esposa. Porque antes não sabia o nome da família. Mas agora que a esposa está manifestada para o mundo saber, então temos revelação do nome da família. Este é o lado espiritual. As pessoas confundem o natural com o espiritual. Você não pode confundir. Tem gente que está esperando o novo nome para depois do arrebatamento. Enquanto você sabe que o novo nome, a visita do anjo e dos anjos na casa de Abraão,
foi antes que Isaac nascesse. Foi para o Isaac nascer. Foi visitado no capítulo 18 de Gênesis. E depois a Sara engravidou. Aí o Isaac vem. Esse Isaac vindo é exatamente a vinda do Senhor nos ares, diz o profeta. Quando o Isaac vem. O novo nome é antes. É antes do arrebatamento. No tempo de Abraão foi antes de Isaac nascer. No nosso tempo é antes de Jesus Cristo vir buscar sua igreja. A igreja já tem que ter a mudança de nome. Ela já tem que completar. O HM tem que estar nela também. Mas ela tem que nascer na família. Ela não entra. Não podemos te adicionar nesta família. Você tem que nascer. E para nascer da família, você tem que nascer daquela revelação que formou a família. E a revelação é os selos revelados, novo nome revelado, trovões revelados. Aí você nasce nesta família. Tem gente que passa por esta família, mas não nasce. Tem muitos irmãos que já saíram. Eles saíram da família. Então, eles nunca nasceram. Eles passaram pela família. Eles sentiram bem com aquela família. Mas eles não nasceram na família. Quando nasce na família, você não envergonha daquele nome. Como não pode envergonhar do nome da família cristã, Senhor Jesus Cristo. É o nome da família cristã. É um derivado do Senhor Jesus Cristo. Por isso que nós somos cristãos. O novo nome te traz para esta família, que você nasce nela. Quando você ouve, você diz, eu creio. Isto é verdade. Isto é minha voz. Eu entendo essa linguagem. Aquela águiazinha entendeu a linguagem quando a águia-mãe passou em cima do galinheiro. Se você for uma águiazinha, você vai entender a linguagem brã quando ressoar sobre o seu galinheiro. Sua fé, sua igreja, você vai escutar um grito. E esse grito vai ser familiar a você. Você vai sentir que você é desta família. Você levanta os olhos para o céu e diz, Senhor, é isso que eu estava esperando. Como isso é bom. Mas é bom para quem? É bom para quem é da família. Você não pode, de maneira alguma, entrar na minha família. Você passa pela família. Mas você tem que nascer na minha família. A família cristã, a família dos Brans, você tem que nascer. Os Brans naturais, tantos Brans que haviam, mas não dava milhões. Por isso eles não eram Brans naturais. Eles eram os Brans espirituais. Eram seus convertidos. Alguém chega e diz assim, bom, é convertido e Brana, mas não é Brans. Os convertidos de Lutero, como chamavam? Luteranos. Os convertidos de Wesley, como são chamados? Wesleyanos. Certo? Então, os convertidos de Brana, como são chamados? Os Brans, os Brahamitas. São os espirituais, são os convertidos. Mas como você pode ser convertido se você não foi escolhido para isso? Jesus disse para Pedro, quando te converteres, confirma teus irmãos. Pedro podia até achar que ele já era convertido antes do Pentecostes, mas ele não era. Muita gente, muitos crentes da mensagem pensam que já é convertido antes da terceira puxada, mas não eram. Não há ninguém convertido antes da revelação dos 7 trovões. Laodiceia 38 diz que o 7º anjo vem para revelar os 7 trovões.
E estes 7 trovões, juntamente com o ministério de Elias, é que converte o seu coração. Então, se você não pode aceitar o ministério de Elias, do 7º anjo, você não pode ser convertido. Até Elias você vai, mas o 7º anjo? O 7º anjo você tem que nascer na família dele. Nascer, não entrar. Quem entra, sai. Quantos que entraram na família da 3ª etapa? Mas já foram embora, saíram, e a gente achava que era da 3ª etapa. Pois daí nasceu. E cada um deles galanteavam diante do microfone: somos Bran! E hoje? O que você é, galinha? Franguinho? Que você... Ah, não é Bran mais, agora é um franguinho. É isso que tem acontecido. Se fosse da família, permaneceria da família. Se você é da família Bran, você permanece nessa família. Uma família tem laços que os prende de amor, de compreensão. Tem gente que vive, mas não vive em família. Tem muitas famílias que não são famílias. Que você pensa de uma família que o pai mata o filho ou o filho mata o pai. Ou vice-versa, a filha mata a mãe mata a filha. Você pensa que isso é uma família? A família tem laços de amor, de dedicação. Eu tenho aqui porque clamas fala, parágrafo 7. A reunião da pequena família hoje, eu encontrei meus irmãos em casa da minha irmã e alguns de minha parentela ao redor da cidade e por todos os lados. O grande grupo dos Brans. Se todos eles viessem juntos de Kentucky para cá, penso que teríamos que alugar uma cidade. Há muitos deles, porém apenas uma pequena volta à casa. Costumávamos nos reunir todos em casa de mamãe. E ela era o velho laço que nos mantinha unidos. Tem sempre um pai, uma mãe, que é aquele laço. Os filhos gostam de ir comer naquela casa. Isso é bom. Laço familiar. Quando não é da mesma família, como são complicados. Os laços não dão certo, porque não é da mesma família. Mas mamãe, diz o irmão Brana, era o velho laço que nos mantinha unidos. Se eu lembro da minha mãe, você deve lembrar da sua também. A gente saía de um culto, ia tomar um café lá na casa da mãe, longe. Um companheirismo. E saía junto da igreja, com a velha mãe. Quantas vezes a gente tem que lembrar, naqueles bons momentos, daquele laço familiar. Ah, mas quando aquele laço acaba, quando ele morre, quando ele passa. Aí o irmão Brana diz, mas Deus levou o velho laço ao céu. Esses são os momentos que você começa a perceber que o laço familiar desapareceu. Não está tendo mais aquele laço familiar entre os filhos, os irmãos, as irmãs, aquele laço familiar. Por quê? Levou a mãe para o céu, levou o pai para o céu. Termina aquele laço familiar. E ele diz, espero que todos nos encontremos ali um dia. Amém, amém. Minha palavra é com vocês. Não quero prolongar, tem muita coisa até para ler, para poder
consolidar mais este pensamento, para mostrar para vocês que aquela voz que falava com o irmão Brana, eles não são brãs, é que eles não eram brãs naturais. O irmão Brana pensava que eram brãs naturais. Como você está pensando? Que eram brãs naturais. Não. Eles eram os convertidos. Os convertidos são os brãs espirituais. E esta é a verdadeira família. Se na família natural, quando perdemos o laço familiar, ou os laços, o pai ou a mãe, que morre um, fica um laço familiar ainda. Mas a mãe sempre é aquele maior laço familiar. Como diz que coração tem a mãe, sempre cabe mais um. A mãe tem este laço familiar. Mas quando você percebe que aquilo vai terminando, termina o companheirismo familiar. Assim é o que acontece quando nós percebemos que o nosso laço entre os irmãos tem terminado. Não há prazer mais de viver um com o outro, de conviver um com o outro, de falar um com o outro, de orar um com o outro, de respeitar um ao outro. Aquele laço que nos unia nesta família Brana morreu. É o que tem acontecido com muitas pessoas que pensam que nasceram na família Brana e não nasceram e nunca irão nascer. Que você só nasce nessa família quando você vem dali, daquela mensagem que traz o nome daquela família. É aí que você sabe, HM faz parte do nome de Deus. Então HM faz parte da minha família e a minha família é de Deus. HM faz parte. Abraão restaurado, 45. Um gentil levaria seu nome. Esta família não é judia. Esta família é gentia. E um gentil levou o seu nome, H-A-M, Bran. É o nome desta família. Eu dou graças a Deus que nasci nesta família. Se você não nasceu, é tão triste, eu lamento por você, que essa família é tão boa. Esta família tem um laço de fé. Fé de rapto. Fé de ressurreição. Esta família tem laços de amor. Esta família não fala uma da outra, porque somos da mesma família. Como falar um do outro se nós pertencemos ao mesmo laço familiar? Mas quando não pertencemos ao mesmo laço familiar, desrespeitamos aquela família. Falamos da família inteira. Tem hora que fala da família inteira quando tem uma pessoa errada na família. Tem um que errou. A família inteira leva o nome de mal. Porque não sabe ver que uma pessoa da família que errou, ela que tem que consertar. E a pessoa da família tem que saber que tem errado, que tem falhado. Porque ela pertence não a uma denominação. Quando você pertence a uma denominação, você não tem amor pela família Brana. Vê se os pentecostais gostam de Brana. Você escuta os grandes homens falarem do irmão Brana, fala da hora dos milagres. Eu vi Jesus naquele homem, mas ele quis ser Elias, e aí morreu. Eles não pertencem a esta família, eles não têm revelação que o William Branham não foi apenas o espírito de Elias que o usou na terra, mas ele teve uma tríplice manifestação de Deus na terra. Elias, sétimo anjo e filho do homem. Deus estava manifestado em William Branham,
Deus precisa de um homem para Deus ser filho do homem. Ele precisa de um homem. E Deus encontrou Brana para que ele, Jesus Cristo, pudesse ser filho do homem. E os grandes homens estão tropeçando de que irmão Brana dizia que ele era Elias, que nem Elias ele dizia, ele só dizia que Elias veio restaurar. Mas é provável que eles não participaram nem da restauração de Elias, que foi restaurar o batismo que eles perderam do tempo de Pedro, do tempo de Paulo, restaurar a ordem da igreja, dos dons que eles perderam lá do tempo de Paulo, restaurar a posição da mulher que eles perderam lá do tempo de Paulo. Por isso eles não aceitavam o irmão Brana como Elias, porque o ministério de Elias restaurou a posição do homem, da mulher e da igreja. E eles não aceitaram isso, porque entre eles suas mulheres são pregadoras. Como aceitar? Como crer que ele era Elias? É mais fácil crer quando ele estava falando que ele tinha um ministério de Elias, ele morreu. Como que se a morte reprovasse um ministério. A morte de Cristo autenticou o ministério de Cristo. A morte de William Branham autenticou seu ministério. Porque depois dele teria que vir a esposa de Cristo com o seu ministério, comendo o livro, profetizando outra vez as mesmas coisas. Se quando o sétimo anjo profetizou, a América do Norte não aceitou, quando a esposa está profetizando, porventura alguém da nossa nação, algum grande da nossa nação vai aceitar? Se não aceitaram nem irmão Branham com os maiores dons, nunca houve um homem que fez o que irmão Branham fez. E eles não aceitaram irmão Branham como aquele ministério autêntico do dia, como um profeta, Elias, manifestação do Filho do Homem. Ele não era o Filho do Homem, mas o Filho do Homem estava nele. Eu não sou Deus, mas Deus está em mim. Você não é Deus, mas Deus está em você. Então o que você é? Se você não é Deus, você é Satanás. Mas se Deus está em você, você é Deus. Se Deus estava no irmão Branham, então ali estava o Filho do Homem. Deus está em mim, Deus está em você. Deus não está numa denominação. A semente não herdará com a palha. Estou findando já. Bem no ano da morte dele. Você quer ver como é que você é ou não dessa família? Se você pensou que era dessa família, talvez hoje você vai envergonhar dos hinos que você cantou. Eu sou da família Branham. Vai envergonhar. Apaga meus hinos! Não toque meus hinos! Porque agora sou uma incrédula, um incrédulo! Não cante! Não ponha meus hinos que falem novo nome! O que é isso? Pensavam que eram da família e cantaram. Mas a prova vem, minha irmã. A prova vem, meu irmão. E aí? Prova que a gente não é da família. Você já pensou bem? Se eu fosse como eles, se eu não tivesse nascido na família Branham, você já pensou bem? Eu seria como eles. Eu teria que apagar mais de 3.000 pregações minhas. Porque em cada pregação tem novo nome. Já pensou bem? Cada pregação fala no HM, fala no Elias, fala no Filho do Homem. Já pensou bem se eu abandonasse? Mas você abandonar não vai fazer falta na família. Porque não é da família. Se você larga, eu não estou te expulsando da família. Você está saindo porque você quer da família. Porque você quer provar, eu não sou desta família. Sabe o que você está dizendo? Eu não sou deste ministério. Não do Osmar. Não. Você não é do ministério da palavra.
Você não é do ministério da revelação. Você não é do ministério que comeu o livro. Lembra que vocês tinham satisfação de falar, somos do ministério de João. E queria ficar me lambendo. E eu sempre dizendo que eu não sou João. Que João é um ministério. Você está vendo? É por isso. É você crendo errado. É vocês creem no ministério, mas que esse ministério vem te posicionar, vem te favorecer, vem te ungir. Mas se esse ministério não te ungir, qualquer dia você vai dizer que eu sou falso. A semente não herdará com a palha 19. Eu vou falar o que Brana falou, estou aqui, é para repetir o que Brana pregou. A mensagem da esposa não é esta: come o livrinho e pregue a povos, reis, nações e línguas. Outra vez porque Brana já pregou uma vez, e agora é tempo dessa mensagem sair outra vez. Há 20 anos eu estou pregando, e sabe o que tem acontecido? Eu tenho me aperfeiçoado nisto, eu creio mais nisto. Eu creio mais, eu sei que isso é real, eu sei que isso é verdade. A semente não herdará com a palha 19. Tenho sempre procurado me colocar entre as pessoas, fora das organizações e seus desentendimentos, e trazer aquilo que o Espírito de Deus parecia estar dizendo através dos irmãos aqui esta manhã. O que o Espírito está dizendo, irmão Brano? Que não somos uma denominação. Mas quem não é uma denominação, irmão Brano? Não somos uma denominação. Somos filhos de uma família. Nós não somos uma denominação. Somos filhos de uma família. Agora, não há denominação Bran alguma. Agora, isso aqui, se você não vê que é espiritual, filho, você está perdida. Você está perdido. Escuta, ele está falando do espiritual. Ele não está falando que eu pertenço à família de Brana, que eu sou irmão do Billy Paul, que eu sou irmão do José Brana, que eu sou irmão da Sara, da Rebeca. Ele não está dizendo isso. Ele está dizendo do espiritual, da igreja. Somos filhos de uma família. Não há denominação Bran alguma. Há uma família Bran. E não nos unimos a essa família. Nascemos nessa família. Isso daqui não é meu, filho. Isso daqui é o pai de família que falou. Eu só tenho que repetir o que meu pai disse. Não parece uma contradição? Billy Paul, irmão José Brana, irmã Rebeca, irmã Sara, são filhos de uma família natural, Bran. Mas nós somos filhos de outra família espiritual. Não viemos dos genes naturais de William Branham, viemos dos genes espirituais. Ministério da terceira puxada é ministério de Deus, é genes de Deus, é família de Deus, é família do HM que faz parte do nome de Deus. É tempo de se despertar. 20 anos, quantos crentes estão comigo há 10 anos, pulando, gritando, novo nome, Brana, canta novo nome, Brana, e canta João. Hoje eles dizem, não canta João. João, vocês ficam idolatrando, cantando João. João é a esposa, diz o profeta. João não é Osmar. João é a esposa. Você é a esposa. Você pode cantar. Canta você. João. Você é esta esposa. Você é um membro desse corpo. Você nasceu nesse corpo.
Se você tem birra do nome de Brana, muito mais vai ter de João. Se você não gosta do novo nome Brana e nem entende, vai entender João. Mas eu pertenço a esta família, certo? Eu pertenço à família Brana. Agora que repete o que Brana pregou a primeira vez. Ele pregou os selos, os trovões, 10 livros e depois mais algumas mensagens até 65, completando, dando para nós o arremate desta família. E nós estamos agora só repetindo. Os luteranos não têm vergonha de dizer sou luterano. Os wesleyanos dizem somos wesleyanos. Isso é coisa de 300, 500 anos atrás. Né? Eles não têm vergonha de dizer. E eles estão certos. Eles creem naquela mensagem. Eles nasceram naquela família. Eles pertencem àquela família. E como não somos brancos, quando nós nascemos na família branca, nós nascemos dos selos. Tudo se tornou novo para nós depois dessa revelação que o irmão Brana pregou. Eu li aqui nos dias da voz do sétimo anjo. Tem nada a ver conosco, é o sétimo anjo que fez. Nós estamos só comendo, nós estamos só repetindo. Deus nos dê graça para repetir esse alimento. Tem alguém que quer repetir o alimento do irmão Brana na primeira e segunda etapa? Não é isso, filho. Isso não era ministério de sétimo anjo. Primeira e segunda etapa ainda era ministério, deixa eu te falar. Sétimo anjo dentro de Laodiceia, pregando as eras. Mas ele tinha que sair de Laodiceia para poder pregar Apocalipse 10, de 1 a 7. Para ser o sétimo anjo de Apocalipse 10, de 1 a 7. Se você acha que eu mexi com a sua cabeça, deixa eu repetir. Irmão Brana tem ministério de sétimo anjo fora da terceira etapa e sétimo anjo dentro da terceira etapa. Fora da terceira etapa, ele era sétimo anjo de Apocalipse 3, 14 a 22. Ele era mensageiro da era de Laodiceia. Mas quando terminou a era, hoje tem se cumprido essa escritura 108. Quando termina a era de Laodiceia, então manifesta o ministério do Filho do Homem. Agora é Apocalipse 10, de 1 a 7. Você tem que entender essa revelação, você tem que saber que é Deus nos ensinando. Ou você pensaria que um pobre letrado como eu poderia te explicar alguma coisa? Isso é a revelação da própria palavra do profeta, daquilo que a Bíblia diz que o profeta revelou, que nós estamos repetindo esta pregação. Deus te abençoe. Deus te ajude. Que você que estava com o pé fora, tirando o pé fora da família, que você se arrependa e aperte seu pé, apoie seu pé, novamente na família Bran. Você que estava pensando que o novo nome é para depois do rapto, põe o seu pé outra vez aqui dentro e veja que o novo nome foi antes no tempo de Abraão e aqui é antes do tempo de Brana. É o novo nome manifestado no nosso meio. Não vai ter um novo nome manifestar depois. É agora. Quando nós descermos em Apocalipse 19, nós vamos descer com um novo nome. Mas não pode descer sem que suba primeiro. Jesus morreu, subiu com um novo nome, diz o irmão Brana. Agora nós preparamos, e Jesus desceu com um novo nome. Em Apocalipse 10, 1, era o anjo forte, era Cristo, descendo com um novo nome, pisou na terra, Bran! Já sabia o nome, a hora que pisou na terra, esse é o nome dele. A hora que ele pisou na terra. Agora a igreja recebe esse novo nome e sobe no arrebatamento. Em Apocalipse 19, a igreja desce para reinar o milênio.
ela já desce com um novo nome. Se ninguém vai subir com o nome cristão no arrebatamento. Eu sei que isso é de arrepiar, mas o que vai fazer? O profeta diz que não vai. Primeiro selo 75, ele diz: com o que temos agora, o que era? Fé em Jesus Cristo. Não podemos fazer este rapto. Necessitamos dos 7 trovões. E os 7 trovões foram revelados nos 7 selos. Pergunta e resposta número 4, 78. O desvelar de Deus, 273 a 278. Agora que Apocalipse 10 está revelado. O desvelar 341. Meu irmão, é comer. A questão nossa aqui é comer. Nós gostamos disso. Nós gostamos do prato do dia. O prato do dia é a revelação dos selos, dos trovões borbulhando e nós comendo. Porque cremos nesta eleição. Pai eterno, eu não posso converter este povo, mas o Senhor pode. E eu sei que o que converte é os 7 trovões. O seu profeta diz em Laodiceia 38, os 7 trovões é que converterão os corações. Estes mistérios verdadeiramente revelados, que converterão os corações dos filhos aos pais de Pentecostes. Mas, Senhor, se não tem os 7 trovões, como são convertidos? E só serão convertidos aqueles que pertencem ao corpo. Como Pedro mostrou, quando te converteres, Pedro, confirma teus irmãos. Ele mostrou que ele estava convertido em Atos 2,37, quando eles perguntaram: o que faremos, varões irmãos? E Pedro responde em Atos 2,38: arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para perdão dos pecados e recebereis o dom do Espírito Santo. Ele mostrou que estava convertido. Meu irmão, minha irmã, mostre que você está convertido. Quando alguém perguntar sobre selos, sobre trovões, sobre um novo nome, diga para eles o que são. Diga para eles o que são os trovões revelados. Diga para eles o que é o novo nome, qual é o novo nome, quem é o 7º selo. Diga para eles quando te converteres, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, Senhor. Amém. Profetizar quando João come o livro e começa a pregar. Ela tem o poder de profetizar a muitos povos e nações e línguas e reis.
Amém, amém. Coisa boa, né? Isto é a família Brana. Vamos orar aqui pela irmã Rosineide, esposa do irmão Daniel, de Rio Claro, que tem aqui uma peça de roupa, e inflamação na clavícula e muita dor. Tem mais algum pedido aí, meu irmão? Hoje não tem pedido? Parece que tem dia que nós estamos mais desfalcados em pedido, né? Mas vamos orar, vamos pedir a Deus a favor da irmã Rosineide. Pai Celestial, o Senhor conhece a irmã Rosineide, o Senhor sabe o que ela está sofrendo, esta inflamação na clavícula, e o Senhor pode afastar esta inflamação. Estas dores sejam desfeitas pelo poder do nome do Senhor Jesus Cristo, como diz a sua palavra, que o Senhor tomou sobre si as dores, a inflamação da irmã Rosineide e deu a libertação para ela, que ela esteja curada, abençoada por ti, e estas dores e esta inflamação desapareça completamente a partir deste momento. E cada pessoa, Pai, que nesta hora apresenta a si mesmo, ou apresenta alguém que está doente, que tem um problema, o Lucas também que está na prisão, dependendo de uma libertação que só o Senhor pode entrar em cena para poder mover o coração do juiz e fazer com que ele seja liberado. Em nome do Senhor Jesus Cristo, onde tiver um irmão, uma irmã, aprisionados nesta hora, pelo erro, pelo pecado, pela dor, agora nós tiramos a prisão deles no nome do Senhor Jesus Cristo. Eles sejam libertados pelo poder daquele dia no Calvário, em nome do Senhor Jesus. Amém, Senhor. Amém. Amém. Muito obrigado a cada um de vocês. Muito bom ter todos vocês conosco aí por toda parte, no Brasil e fora do Brasil. Nós temos aí Portugal, África, Estados Unidos, Inglaterra, sempre nos ouvindo, isso é muito bom. As pessoas firmes, Portugal já disse, né? E tem Maputo, muito bom. Também o pastor Diamantino, a sua congregação, que tem alguns irmãos que ouvem, e quando não ouve nesse horário, porque esse horário para a África já é meia-noite, quando não ouve nesse horário, ouve amanhã, quando a gente já coloca até meia-noite no nosso horário, a gente coloca esta mensagem no ar para vocês através do YouTube e mesmo do Facebook. Nós temos esta mensagem pronta até a meia-noite, se Deus quiser. E assim vocês vão sendo abençoados. Amém? Vamos ficar de pé, vamos fazer uma oração. Irmão Daniel, vem cá orar. Nós temos aqui uma visita hoje. Irmão Daniel, José Carlos, você? Irmão José Carlos, o que cantou em Família Brana, o irmão Adão e o irmão Lorival. Deus abençoe cada um de vocês. Faça uma oração para nós encerrarmos. Amém. Senhor Jesus, nós somos gratos ao Senhor pelo grande privilégio de fazermos parte desta família. Realmente nós nascemos nela e te louvamos e te bendizemos por isso. Abençoa cada irmão, cada irmã que crê nessa mensagem pelo Brasil e o mundo. E continue conosco no decorrer desta semana, distribuindo a cada um de nós as ricas bênçãos do Senhor. É o que nós te pedimos no precioso nome de Jesus Cristo. Amém. 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 Bom, sempre as pessoas estão perguntando sobre o irmão Rogério. O irmão Rogério precisou voltar para o sul, né? Ficou com saudade do frio do sul e voltou para o sul. O que vamos fazer? Certo? Vocês ouvindo a rádio web Terceira Etapa lá com o irmão Benevaldo, eu creio que deverá ter mais oportunidade para poder falar ali, né? Irmão Rogério pode fazer ali suas pregações também através da rádio web Terceira Etapa com o irmão Benevaldo em Cuiabá, Mato Grosso. Deus abençoe vocês por toda parte que têm recebido esta mensagem. E nós prosseguimos aqui, certo? Prosseguimos. Antes tinha 2 pregações, eu estava animado, né, com o irmão Rogério aqui, ele fala um pouquinho, depois eu falo também, mas agora temos que voltar ao original. Estamos voltando ao original. Aquele original antes que era só uma pregação, né? Então estamos voltando ao original e Deus abençoe cada um de vocês. Muito obrigado, vão em paz. E tem mais irmãos lá em
Rio Claro. Você disse o nome do irmão, é? Irmão Cláudio, irmão Arnaldo, o Eduardo, o Edson, irmã Maria Helena. Está firme a irmã Maria Helena? Sempre com o olho castanho e o outro mais branco, né, irmã Maria Helena? Deus abençoe, irmã Maria Helena. Irmã Flávia, irmã Carmen, esposa do irmão Cláudio. A gente agradece a todos vocês. Irmão Adão aqui, tem a família dele lá também, Deus abençoe. Mesmo que vá em outra igreja, mas Deus abençoe. Cada um de nós somos livres, né? Isso é muito bom. Eu tenho procurado explicar para todo o povo, nós temos que viver em família. Família nós vivemos. E a religião cada um segue, crê. Certo? Não atrapalhe os outros. Se você puder ser uma bênção, eu sempre dou testemunho de um homem que nós conhecíamos ele aqui como Bigode. Tinha um bigodão assim. E ele vinha e trazia a esposa dele, a irmã Maria do Carmo, ele trazia no caminhãozinho dele, e a irmã entrava para dentro do tabernáculo, e ele encostava o caminhão lá e ficava esperando até terminar o culto. Para mim, um homem desse, depois tem uma recompensa lá no final. Deu um copo d'água fria. E você dá um copo d'água fria. Se ele começar a jogar água quente nela, por dificuldade, não, dá facilidade. Tem ensinado para os irmãos fazer isso com suas esposas também. Para quê? Para não haver muita desavença em casa e cada um sirva a Deus da maneira que tem revelação. Por que é que a Bíblia diz, 2 estarão numa cama? É porque tem um marido que não é de Deus ou tem uma mulher que não é daquela hora. O que vai fazer? Você não tem que acusar o marido nem a mulher, mas você tem que ter luz da mensagem. Luz da mensagem. 2 estarão moendo no moinho. 2 trabalhando junto. Um é, outro não é. Isso é bíblico. Mas tem uma coisa, a Bíblia também diz, onde estiver o corpo, aí se ajuntarão as águias. O corpo é a palavra do dia. A mensagem do dia é o corpo morto do dia. Você come carne fresca do dia. A terceira etapa é a carne fresca do dia para nós. Estamos em torno deste corpo, comendo esta carne fresca. Amém? Deus abençoe. Vamos em paz. Muito obrigado. Boa noite, povo de Deus. É aí o Alexandre, o Henrique também por aqui, né, nos ajudando, e o Jonatas. Deus abençoe. Boa noite. O Celcinho. Parece que ele não está na nossa congregação hoje, né? Ele ficou mais longe, ficou mais distante, é isso tem mesmo, ficando mais distante, mas ele está aqui. Deus abençoe o Celcinho também. Boa noite, irmãos, vamos em paz. O dia já vem, falsoso e brilhante, a estrela da alva já vai despontar. Espere Jesus que ouve triunfante, quando lá na glória meu nome chamar. Eu já faço parte da família Brana, Jesus Cristo é Brana e eu sou também. A família Brana é a luz do mundo e não se envergonha do nome que tem. Ele tem poder, Jesus o Leão. Foi um nome dado para ser batizado e para salvação. Mas no nome Brana há 7 trovões. É um nome dado para ser raptado, é para revelação. Nesse nome Brana há um sinal eterno. O nome Jesus foi um sinal também. E toda a família no céu e na terra se chamou Jesus no amanhecer. Mas há uma promessa, deu um novo nome, e ele foi dado no entardecer. Ele foi escrito numa pedra branca, e só o conhece quem o receber. Ele tem
poder, Jesus foi leal. Foi o nome dado para ser batizado e para salvação. Mas no nome grana, as 7 trovões, é um nome dado para ser raptado, é para revelação. É um nome dado para ser raptado, é para revelação.